turminha, tudo bem? Preparados para mais uma aula de matemática? Então, vem comigo! A matemática é uma ciência histórica, porque ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos conforme a necessidade humana. Até então, nós conhecemos o zero e os números maiores do que ele, e nós nos viramos bem com esses números. Mas, com o passar do tempo, os seres humanos precisaram de outros números, e esses que vamos conhecer hoje são os números negativos. Quanto é 5 menos 2? 3. E se você fizer 2 menos 5? Algumas professoras diziam que não era possível fazer essa conta. Outras diziam que era possível, mas que vocês veriam mais adiante. Bom, 2 menos 5 é menos 3, um número negativo. E na aula de hoje, nós vamos ver algumas situações práticas onde esses números negativos aparecem no nosso dia a dia. Você já assistiu A Garota do Tempo? Em um período de inverno, ela diria mais ou menos assim: hoje está fazendo 28 graus em Salvador e menos 2 graus em Porto Alegre. Por que essa diferença? Porque mesmo no inverno, lá na Bahia, faz calor. O frio para eles, para nós aqui, é um clima bem agradável. Mas para nós no inverno, dependendo do dia, ou se nós estivermos em Gramado, por exemplo, a temperatura pode ir abaixo de zero. E aí entram os números negativos. Você já viu um termômetro? Hoje em dia a gente está acostumado a ver termômetros digitais. Mas há um tempinho atrás, dependendo do lugar, você ainda encontra termômetros à base de mercúrio. O termômetro à base de mercúrio, ele tem um ponto zero no meio, os números positivos para cima e os negativos para baixo. Então, em um dos locais onde nós encontramos números negativos, é sim com a temperatura. Eu não gosto de frio, eu tô com muita saudade da Bahia. Olha, onde é que eu vim parar? Aqui o termômetro voa com a temperatura, ó, lá para baixo, números muito negativos. Outra situação que aparece os números positivos e negativos aparece aqui no nosso livro, ó, na página 97. Aqui apresenta os pontos mais altos e mais baixos em relação ao nível do mar. E aqui tem uma tabela dos continentes, colocando qual é o ponto mais alto e qual é o ponto mais baixo em relação ao nível do mar. Todos os pontos que estão abaixo do nível do mar, nós representamos com números negativos. Por exemplo, aqui no nosso continente, na América do Sul, o ponto mais baixo é a Península de Valdez, que fica na Argentina. Fica 40 metros abaixo do nível do mar. Então nós representamos como menos 40. O ponto mais alto do nosso continente é o Monte Aconcagua, que fica a 6.960 metros acima do nível do mar. Então, representado por um número positivo. Este é mais um exemplo. Por exemplo, se eu falar que eu vou construir um prédio, esse prédio está sendo construído acima do solo, que seria o nosso ponto zero. Então, o prédio tem tantos metros de altura positivos, porque é para cima. Mas e se eu quiser cavar para fazer um estacionamento abaixo da terra, no subsolo? Bom, aí eu vou contar os metros que eu cavei abaixo do solo como sendo números negativos. O último exemplo que veremos na aula de hoje, e que é o mais utilizado de todos, tem a ver com isto: dinheiro. Isso mesmo. Você já ouviu alguém falar assim: estou com saldo vermelho, com saldo negativo? Isso não é uma coisa boa, mas infelizmente acontece com todos em algum momento da vida. O saldo negativo no banco quer dizer que eu usei o limite que o banco deixou lá disponível para me emprestar caso eu precisasse de dinheiro. E quando eu uso esse dinheiro que não é meu, mas que é do banco, que é o limite, o meu saldo fica negativo, quer dizer que eu estou devendo para o banco. Vamos pensar a seguinte situação. Vamos supor que na minha conta eu tenha apenas 50 reais. E eu vou até uma loja e decido fazer algumas compras, comprar algumas roupas para mim. E lá nessa loja eu gasto 150 reais. Então, eu tenho 50 reais na minha mão. Eu pago para a dona da loja e ainda fica faltando 100 reais. E eu decido passar o meu cartão de crédito ou usar cheques, né? Mas hoje em dia se usa mais o cartão de crédito. Eu vou lá, passo o meu cartão de crédito, 100 reais que ficou faltando da compra. Só que eu não tenho dinheiro no banco, estou devendo 50. O banco me empresta o dinheiro, eu passo o cartão, pago 100 reais, mas agora, em vez de ficar devendo 50 reais no banco, eu estou devendo 150 reais no banco.
E esses R$ 150 que eu fiquei devendo é representado no meu extrato bancário, que a gente tem como pegar ou via online ou no papel mesmo, vai aparecer menos 150. Quer dizer que eu estou devendo ao banco. Agora, digamos que alguém estava me devendo o valor e resolve me pagar e deposita na minha conta. Vai lá e deposita R$ 200. Se eu estava devendo 150, no momento que aqueles R$ 200 entrarem na minha conta, sabe o que vai acontecer? O banco vai pegar os R$ 150 que é dele e vai me sobrar apenas R$ 50. Agora o meu saldo é positivo, mais 50. Claro, né? Em algum momento do mês o banco vai lá e cobra os juros pelo valor que eu usei emprestado, então não é uma coisa legal. Mas é assim que funciona. E nesse exemplo eu mostro para você como funcionam os números negativos. Só mais um exemplo. Vamos supor que você vai à cantina da escola e resolve comprar o seu lanche. A sua mãe lhe deu R$ 10. E aí você escolhe lá algo para comer, escolhe algo para beber, escolhe um docinho e quando vê deu R$ 12. Só que você só tem 10. Mas como você já vai ali há bastante tempo, a tia da cantina resolve que você pode pagar amanhã os R$ 2. Você ficou com uma dívida de R$ 2 com ela, ou seja, menos 2. No outro dia, a sua mãe te dá R$ 5. E você vai lá e paga a tia da cantina os R$ 2 que você devia. Vai lhe sobrar quanto? 3. O valor que lhe sobra, você representa agora com um número positivo, o mais 3. Então, a aula de hoje trouxe algumas aprendizagens, não foi? Nós conhecemos os números negativos e vimos algumas situações práticas onde eles aparecem. E eles vão nos acompanhar daqui para o resto da vida, tanto na escola quanto fora dela, como vocês viram os exemplos que eu dei. Bom, na semana que vem, nós vamos ver a que conjunto pertencem esses números negativos, como identificar entre dois negativos quem é o maior, quem é menor, o que são números opostos, enfim, muitos outros conhecimentos. Mas para essa semana, vocês farão exercícios para praticar essas questões do dia a dia que nós vimos agora, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!